Boa tarde, cavalheiros e damas do pré-médio, ensino fundamental, Colégio Anglo-Divinópolis. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, animados, firmes, disciplinados, como sempre são, né? O nosso próximo estudo, né, diz respeito aos tipos de argumento. Vocês vão perceber que eu coloquei parte 1, porque os tipos de argumento requerem de nós um estudo mais detalhado, mais aprofundado, e nós vamos linkar esses tipos de argumentos com o texto que nós já começamos a trabalhar semana passada, inclusive foi até tema do nosso teste semanal, que é artigo de opinião, tá? Então, nós vamos trabalhar alguns tipos de argumento. O que é argumentar? Como que se organiza isso? O que é um projeto de texto? Isso dentro do artigo de opinião, dentro do texto dissertativo argumentativo, até para uma redação do Enem, como que isso funciona? Mas antes de nós aprofundarmos nos tipos de argumentos, né, dentro do artigo de opinião e de qualquer outro tipo de texto dissertativo argumentativo, gostaria de fazer um pequeno olhar acerca do nosso teste semanal, o nosso primeiro teste valendo nota, né? Eu sei da responsabilidade disso. E aí nós vamos comentar, caso tenha alguma dúvida, depois a gente pode conversar a respeito. Então nós tivemos o nosso primeiro teste, que foi no dia 8 de maio, nós tivemos um texto falando sobre o que é atendimento preferencial, né? Nós não vamos ler o texto porque vocês já conhecem o texto, né? A diferença entre preferencial e exclusivo é um assunto tão importante que às vezes falta às pessoas consciência acerca disso, né? O que tem que fazer para respeitar a lei? Como é interessante no Brasil isso, às vezes a gente precisa criar uma lei para que as pessoas respeitem o direito do atendimento preferencial, né? Uma coisa assim assustadora, infelizmente, né? Aí a primeira questão pergunta, por suas características, o texto lido pode ser classificado como manifesto, abaixo assinado, carta aberta, crônica narrativa ou artigo de opinião. Primeira coisa, de cara nós vamos descartar 3 alternativas, manifesto, abaixo assinado e carta aberta. Esses 3 gêneros textuais nós já estudamos e vimos que são textos que têm por objetivo fazer uma reivindicação. Não? Então, lembra lá que nós estudamos, lá na apostila 1 ainda, a arte de manifestar, né? Então, são textos reivindicatórios, que não é o caso desse texto. Ele está discutindo uma ideia, né? Argumentando, debatendo sobre uma ideia. Então, ele não é um manifesto, não é um abaixo-assinado, nem uma carta aberta, porque ele não tem esse caráter reivindicatório. Tá? Ele pode ter um caráter reflexivo, não reivindicatório. Também não se trata de uma crônica narrativa. Primeiro, porque ele não está contando uma história. Então, de cara, já elimina a crônica narrativa, porque ele não está contando história. E também porque ele não é um texto ficcional. A crônica, seja ela narrativa, seja ela argumentativa, ela é sempre um texto de natureza ficcional. Então, sobra para nós a alternativa, como a alternativa correta, o artigo de opinião. Por quê? Porque é um texto que apresenta uma ideia, uma tese, ele contextualiza essa tese, fazendo até definições, depois ele apresenta um ponto de vista e argumenta sobre esse ponto de vista, correto? Então, ele vai ser classificado como artigo de opinião. Aí, logo a seguir, vem a questão número 2, que já dá uma dica, né? Isso é muito comum nas provas. Às vezes, uma questão traz luz para outra questão. No artigo de opinião, pode haver, na letra A, linguagem figurada? Lógico que não, né? Não é esse o objetivo. Até porque a linguagem figurada ela está para o texto, o artigo de opinião está dentro do texto dissertativo. Então, não convém colocar a linguagem figurada que gere dupla interpretação. No artigo de opinião, pode haver narrações mínimas, breves, mas eu não posso contar uma história. O objetivo do artigo de opinião não é contar uma história. Então, a função dele não é narrar. Uso de primeira pessoa? Sim, essa é a resposta certa. Porque o artigo de opinião, embora ele seja um texto dissertativo, argumentativo, de natureza dissertativa argumentativa, ele nos permite usar a primeira ou a terceira pessoa. Então, há sim a possibilidade de eu escrever o texto em primeira pessoa, tanto é que nós falamos nessa aula, que falávamos sobre artigo de opinião, inclusive, que ele pode e deve assinar, ele se responsabiliza pelo que ele está escrevendo. Então, se ele se responsabiliza pelo que ele está escrevendo, inclusive assinando, significa que ele pode usar sim a primeira pessoa. Elementos ficcionais não convém ao artigo de opinião, até pela sua natureza dissertativa. Excesso de descrição também não, que é muito comum nos textos narrativos. Correto? Questão número 3.
Assinale o gênero textual que não apresenta uma forma de manifestação. Então, nós temos aí, o abaixo-assinado é uma forma de manifestação? Sim. Então, eu tenho um público específico, um grupo de pessoas que quer reivindicar alguma coisa para uma autoridade específica. A carta aberta também é uma forma de manifestação? Sim. Ou seja, eu vou escrever uma carta aberta à população para que todos tenham ciência de algum problema de relevância social que precisa ser discutido. Assim como acontece com o manifesto e com a petição. São sempre textos que requerem atualidade, que requerem um interesse coletivo e que partem de uma necessidade de discutir algum assunto relevante na atualidade. E sempre com a veracidade dos fatos. Ele não é ficcional. Abaixo-assinado, carta aberta, manifesto, crônica, não são textos ficcionais. Diferente da crônica argumentativa. Né? Então, ela não é a crônica argumentativa, ela não é um texto de manifestação. Ela apenas apresenta, a partir de um mote, de um elemento do dia a dia, ela vai apresentar um viés, um olhar mais leve, às vezes até mais humorado, ou mais reflexivo, introspectivo, mas sempre de natureza ficcional. Tranquilo como um grilo? Como sempre, encerramos, né, a nossa correção aí, e a gente sempre pede a vocês que façam o teste, refaçam, observem bem a importância de fazer as questões, de refazê-las, e agora nós vamos retomar o nosso tema de hoje. Lembra lá no início que nós falamos sobre a questão do argumento, da estratégia argumentativa, então o desenvolvimento do texto argumentativo, ou seja, para que serve o desenvolvimento? Então nós temos a introdução em que eu apresento a tese, que apresenta a ideia principal. Mas então, logo depois vem o argumento. Qual que é o papel do argumento? Primeiro, fundamentar e comprovar a tese. O objetivo do desenvolvimento do texto argumentativo é você utilizar argumentos que sejam coerentes, pertinentes, lógicos, né? Que componham o texto de maneira a fundamentar, a ajudar aquele que escreve a convencer, a persuadir o leitor de que a tese dele é relevante, é importante, correto? Então, geralmente ele aparece com 2 ou 3 parágrafos e ele também tem como objetivo, dentro do desenvolvimento, lá naquele momento, naquela parte do texto, em que eu vou esclarecer as afirmações. Porque a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a pessoa faz aquele monte de afirmações, mas não tem a preocupação de fazer um aprofundamento, de expandir essa afirmação feita. E é importante que o leitor ele não tem que se esforçar para compreender o seu texto. O seu texto ele tem que ter autonomia significativa. Né? E lógico, o desenvolvimento está diretamente ligado à introdução. A gente diz que o desenvolvimento é uma expansão, é um aprofundamento daquilo que foi afirmado na introdução. Lógico, um acréscimo de argumentos. E é ali dentro do desenvolvimento que eu vou construir o meu projeto de texto, que eu pensei, eu defendi, eu apresentei uma ideia e eu vou defender essa ideia. Né? Então a gente pensa, então o que é argumentar? Argumentar nada mais é de que eu apresentar as minhas razões, os meus motivos. Né? Eu vou discutir com clareza, com coerência, com objetividade, com um raciocínio lógico, levando o quê? Aquele que lê o meu texto, seja ele um leitor, um avaliador, no caso do Enem, a ter certeza que aquilo que eu apresentei, a ideia que eu estou apresentando, ela é relevante, ela é pertinente, ela vale a pena prestar atenção. E aí a gente tem que pensar um detalhe muito importante, né? Até porque o texto argumentativo, a gente sabe que ele é o principal tipo de texto que aparece hoje nos principais concursos, no próprio Enem, né? Que agora já está até com data marcada para as inscrições. Então, que tipo de habilidade, o que eu preciso saber para argumentar bem? Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver como leitor, depois, posteriormente, como escritor, para que eu faça um bom texto argumentativo? Primeira coisa, eu preciso saber selecionar. Porque de um determinado assunto, vamos imaginar que meu assunto tenha sido, como aconteceu no Enem do ano passado, né, sobre a questão do cinema. Então, o que eu preciso fazer? Lá na hora da prova, né, hoje em dia as boas provas, os bons textos,
os bons textos de redação, eles sempre têm textos motivadores, né? Então eu preciso ler com calma, com atenção, o meu texto motivador e dali suprimir quais são os fatos, quais são as opiniões, quais são as informações que são realmente relevantes, casando com a minha tese, com o que eu penso sobre o assunto. Preciso também vasculhar, revisitar os meus próprios conhecimentos de mundo, ou seja, o que eu sei sobre esse assunto, para eu poder fazer uma hierarquia ali de informações, né? Então, o primeiro ponto, a primeira habilidade que eu preciso ter é ter a sensibilidade de ler os textos motivadores e verificar o que ela pode me oferecer. E também vasculhar as minhas próprias experiências pessoais, meu conhecimento de mundo, aí são as minhas leituras tão importantes, né? As minhas leituras, os meus filmes que eu assisto, o teatro a que eu vou, né? Então, assim, todo o conhecimento que eu tenho, as matérias, os conteúdos que eu estudo na escola no dia a dia, para eu selecionar aquilo que de fato é relevante em referência ao norte que eu vou dar para o meu texto. Depois eu preciso fazer uma outra habilidade que é importante, que é relacionar. Então eu fiz uma lista de fatos, opiniões, informações que para mim são relevantes. Mas eu preciso associar esses fatos, eu preciso associar essas informações para que elas não sejam um monte de despejo no texto, um monte de informação no texto aleatória, sem uma coerência. Lembra que nós estudamos coerência e coesão? Então, essas informações que eu selecionei, eu preciso linkar, elas precisam ter uma logicidade, elas precisam ter uma relação entre si. Depois eu preciso fazer um outro exercício, uma outra habilidade que eu preciso desenvolver, que é a capacidade. Então, primeiro eu selecionei as informações, os fatos, opiniões. Depois eu vi aquelas que uma tem a ver com a outra. Bacana, já fiz um processo. Depois eu vou fazer um segundo ponto, que é hierarquizar, ou seja, qual é a informação mais relevante? Sempre sair da informação mais importante para menos importante, correto? Então, qual que é a primeira informação que eu vou colocar? Qual que é o primeiro fato? Qual que é a primeira opinião? Qual que é a primeira informação? Qual é um desses que eu selecionei, que eu relacionei? Qual é o mais importante? E isso aí é que é um projeto de texto, e é interessante que aquele que corrige o texto, ele percebe isso, olha. Ele não foi só simplesmente jogando as informações de modo aleatório, não. Houve um trabalho de hierarquização das informações. Ele soube ter a sensibilidade de perceber o que é mais importante e o que é menos importante. E uma quarta habilidade, interpretar. Aí você vai interpretar, eu já selecionei, eu já relacionei, eu já organizei quem é mais importante, mas depois eu preciso ampliar, eu preciso fazer com que essas informações que eu coloquei, esses dados, esses fatos, que eles sejam explicados, justificados e contextualizados, de modo que o meu argumento ele fique pertinente. Então, eu não posso simplesmente citar, porque às vezes as pessoas, é muito comum isso, né, que a gente chama de ideias embrionárias. A pessoa tem uma ideia bacana, tem aquele insight bacana, mas ele não explora, ele não desenvolve, ele não contextualiza, ele não explica, ele não justifica por que usou aquele fato, por que ele usou aquela informação, por que ele deu aquela opinião. Entenderam? Ficou clara aí as habilidades? E aí nós vamos estudar algumas estratégias argumentativas. Hoje nós vamos ver apenas duas, que são muitas estratégias argumentativas. Então na próxima aula nós continuamos com as estratégias argumentativas. Uma ótima forma de desenvolver o seu texto é através da exemplificação, né? Então eu posso pegar, então eu tenho um assunto que é pertinente e eu vou dar exemplo, né, desse assunto pertinente, né? Através de quê? De informações, de dados, ou mesmo uma pequena narrativa. E aí, lógico, eu preciso de colocar marcadores sintáticos no texto. O que significa isso? Eu preciso mostrar para aquele que lê que aquilo ali que eu estou colocando é uma estratégia argumentativa, que é a exemplificação. Então, mais importante, de maior relevância, considerando os fatos, conforme informações recentes, mostrar que você está exemplificando. Correto? Outra estratégia argumentativa muito importante é a apresentação de causa e consequência. Então, essa é a causa, por consequência, ocorreu aquilo, né? Então, ele vai fazer o quê? Uma explicação, uma justificativa de algum fenômeno. Então, eu vou dizer o que causou e qual foi o resultado disso. Então, quais são os marcadores sintáticos que permitem, ao
leitor saber que você está usando a relação de causa e consequência. Os marcadores sintáticos aí, ó, por quê, visto que, em virtude de tal modo. Entenderam? Então eu preciso usar a estratégia argumentativa, que pode ser um exemplo, que pode ser uma relação de causa e consequência, mas eu também preciso colocar no meu texto esses marcadores sintáticos que comprovem o uso dessa estratégia, correto? Sempre finalizando com o praticando, apostila 2, página 48. Façam, por gentileza, simulando. Grande beijo, até a próxima.